Sorocaba Debate de hoje vai focalizar um assunto muito importante. A finalidade desse programa aqui é debater os temas importantes, palpitantes, e que impulsionam o Sorocaba sempre para um melhor lugar. Eu não acredito em futuro, mas um presente sempre fulgurante. Portanto, a gente sempre vai pensando pessoas que estão pensando nessa Sorocaba de sempre. E a gente criou esse programa, cria esse programa há 15 anos para debater temas. Tanto que eu nem faço pergunta, porque debate fica numa conversa aiada que não resolve nada. Então, as pessoas que a gente traz aqui ficam imaginando o que o povo está perguntando para eu responder. Então, as pessoas vão conversando e respondendo todas as dúvidas que nós temos hoje, numa cidade como Sorocaba, por sinal. Aliás, hoje o maior patrão do Brasil é o serviço público, que vai quebrar. Se continuar nessa tinhanha, vai quebrar e não vai ter emprego para mais ninguém. Quer dizer, funcionário público não dá para mandar embora, mas vai ficar sem receber, porque não tem dinheiro mais para sustentar essa máquina que eu falo que é um paquiderme grávida. Né? Não anda, não sai, não ata e não desata. Por isso que eu acredito no empreendedorismo, que voltou o tempo de lavar peça na gasolina, aquele menininho que ele ficava na oficina lavando peça, ele passou a ser engenheiro depois. Quer dizer, ele foi lavando pecinha, aquela coisinha, tal, aquela coisa toda. Se a Tieco lá do mercado municipal anunciar que tem 3 vagas na banca dela, onde ela trabalha, evidentemente 3.000 pessoas vão amanhecer na rua para essas 3 vagas. Aí ela faz uma pergunta clássica: você sabe fazer conta de cabeça? O que é conta de cabeça? 7 vezes 9, sabe quanto que é? Eu não sei o que é isso, nunca sou. Não passa. Não vai servir para trabalhar na banca da dona Tieco, lá no mercado municipal. É isso que a gente vê, esse mutirão de pessoas em filas e mais filas, mas e a qualificação? Por isso que a gente tem que estar sempre presente. Eu não acredito no futuro, acredito no passado, que é o alicerce para viver o presente. E o presente está na mão dessa juventude que tem tudo a ver, que não está pensando em previdência social, não está pensando em aposentadoria, em carteira assinada, está pensando num trabalho que não vai existir daqui a 10 anos, só eles que vão ter isso. Né? É importante a gente focalizar esse tema, o empreendedorismo. Quem é o profissional de hoje? Como é que é o profissional de hoje? Como que se avalia o profissional de hoje? Às vezes fico imaginando, como que no ginásio o garoto sai do ginásio sem ler, saber ler e escrever e entra numa faculdade? No vestibular já sei por quê. Porque ele vai com um ponto no ouvido e alguém lá fora, como é que é a pergunta? Álgebra, não sei o quê, qual é o número que está em 2? Vai, soma 2 mais 4, tal, aquela coisa toda, 7 e tal, aquela coisa toda, 9 vezes fora 17. E aí, tá, ok, perfeito, então. Assim, e Deus fica morrendo da risada. Eu dou a ti conservo, vocês não conservam. A inteligência é de todo mundo, tem que saber usar a inteligência, mas não falsear essa sua inteligência que você vai dar com o burro na água. Por isso que tem 13 milhões de brasileiros desempregados. Porque ontem eu conversei com o Deluno, ele disse: Zé, eu formei uma engenheira hoje na nossa faculdade de engenharia, ela vai fazer 3.000 carros sem sair da casa dela pelo computador. Tá? Por isso que estou trazendo aqui o Diogo Garcia, é um desses pensantes dessa Sorocaba de hoje, inteligente, jovem e inteligente. Ele é um master coach, isso que é importante. Ele criou um Instituto do Conhecimento. Você imaginou? Você vai criar Instituto de Jogo Tómbola, aquela coisa. Você imaginou criar o Instituto do Conhecimento? Vai ter um congresso em Sorocaba com mais de 10 pessoas fazendo palestras. É um congresso do empreendedor. Estou trazendo aqui para falar desse tema: como formar um sorocabano para tocar essa cidade sem depender da Câmara, da Prefeitura, do Judiciário, assim por diante, que nós estamos precisando de pessoas que toquem de emprego e estejam empregados. Né? Estou trazendo aqui o nosso querido Diogo Garcia, o criador do Instituto do Conhecimento. Estou trazendo aqui essa menina, uma jovem de um talento impressionante, sabe tudo de empreendedorismo. Ela já participou de vários congressos, realizou congressos, ela sabe muito, essa menina, a nossa Amanda Chaguri. E está aqui também esse garoto que tem um futuro brilhante. O futuro não existe, ele tem um presente sempre brilhante. Sabe por que eu falo que não existe futuro? Pergunto para que hora que esses camaradas vão dormir. 1h é ontem? Não, sempre hoje. Eles começam no hoje e terminam no hoje. Não tem esse negócio. Eu vou dormir às 8 porque eu tenho que levantar amanhã. Não existe amanhã para esse pessoal. Está aqui também o nosso Felipe Lima. Esse menino é de uma inteligência brilhante também. Ele é um marketing digital.
Você sabe o que é marketing digital? É aquela que fez a Madalena há quase 2019 anos. Foi ela quem fez o marketing digital que Jesus tinha ressuscitado. Se ela não conta para ninguém, até hoje a gente não sabia que ele tinha ressuscitado. Foi a Madalena que fez o primeiro marketing digital do mundo. Marque aí isso. Com a presença do nosso querido Diogo Garcia, a presença da Amanda Chaguri e a presença do nosso Felipe Lima. Preste atenção e vão bolando as perguntas que esses jovens vão explicar para você o que é empreendedorismo e como trabalhar sem ser patrão e sem ser empregado também. Isso é o futuro. Daqui a 10 anos não vai existir nenhuma profissão. Você vai imaginar. Vão imaginando como é que vai ser o Brasil, o mundo daqui para frente. Com a palavra, o Diogo, a Amanda e também o Felipe, aqui no Set da NET, há 15 anos debatendo os temas que têm interesse à população de nossa cidade. Sento a pua. Boa tarde a todos, boa tarde aí, ouvintes do Canal 7. É um prazer, é uma honra estar aqui participando desse programa e falar um pouco sobre empreendedorismo. Como o Zé acabou de dizer, eu acredito sinceramente que o empreendedorismo pode realmente mudar o mundo para muito melhor. Nós teremos agora no dia 25 de maio o 2º Congresso de Empreendedorismo. Nesse congresso nós teremos lá 14 palestrantes com diversos temas relevantes, temas como empreendedorismo, liderança, vendas, marketing digital, network, estratégia, finanças, temas como transformação. E pela primeira vez em Sorocaba nós teremos um Shark Tank. O que é um Shark Tank? Nós teremos lá 4 investidores analisando 6 startups. Nós fizemos um processo seletivo muito longo aí com o Parque Tecnológico, em parceria com o Sebrae, e analisamos essas 25 startups e selecionamos 6 startups. E essas 6 startups terão a oportunidade de fazer um pitch de venda, apresentar um plano de negócio para esses investidores investirem nessa startup. É isso aí, dia 25 de maio, 2º Congresso de Empreendedorismo em Sorocaba. Muito obrigada, primeiramente, José, por me convidar aqui para estar aqui hoje. Boa tarde a todos os telespectadores que estão aqui hoje. Queria agradecer também ao Diogo, por me deixar participar aqui do seu momento. O Felipe, acabamos de nos conhecer, mas já percebi que é muito inteligente. Bom, estou aqui hoje para participar um pouquinho, também contribuir com o que eu posso na parte de empreendedorismo, para a gente ter uma discussão um pouco mais a fundo desse assunto. Realmente eu concordo, é muito importante o empreendedorismo. Eu acredito que deveria ser uma matéria na escola, não deveria ser uma coisa que as pessoas buscassem depois de adultos. Mas não só porque eu acho que as pessoas têm que ter negócios próprios e ser empresários. O empreendedorismo, ele é um comportamento, na verdade, que torna as pessoas, que cria atitudes nas pessoas, que são as atitudes empreendedoras que a gente chama. E as pessoas podem empreender em todas as áreas, inclusive dentro das empresas que elas estão, dentro das suas faculdades, dos lugares onde elas estão inseridas, E eu acho esse assunto realmente muito importante. Parabéns pelo evento, muito legal. Você está trazendo muita gente bacana aqui para a nossa cidade, contribuindo muito. Muito obrigada. Fala pessoal, tudo certo? Sou o Felipe Lima. E primeiro eu quero agradecer pelo convite. Essa oportunidade de ser abundante, porque eu acredito que quem realmente quer empreender com profundidade, tem que empreender para ser abundante, para que não só apenas a própria vida, mas a vida das pessoas que amam, a vida das pessoas que estão ao seu redor e até mesmo a vida das pessoas que eles ainda nem conhecem, porque afinal o empreendedor tem que ser forte bastante para conseguir levantar esse país, porque eu não acredito que a gente deve só esperar que os outros mudem o país pra gente, então a gente está aqui para causar esse impacto. Então agradeço o convite, eu sei que a gente está, através dessa oportunidade, impactando cada vez mais pessoas. Então, eu acredito que assim, o empreendedorismo com propósito, quando a pessoa realmente faz o que ama. Hoje eu trabalho com educação já há 16 anos e eu vejo muitos jovens hoje começando uma faculdade,
e desistindo no primeiro semestre da faculdade. A gente tem um índice aí de evasão de quase 40%. Durante a faculdade, a gente tem um índice muito alto também de evasão de 50%. E o mais triste é que 70% hoje das pessoas que se formam numa área acabam indo para outra área. Então eu acredito que se a gente começar a ter, como a Amanda disse, uma matéria de empreendedorismo na escola pública. Ontem mesmo estava dando uma entrevista numa rádio e eu fiquei sabendo que vai realmente começar a ter essa matéria de empreendedorismo nas escolas, na educação básica. Por quê? Porque eu acredito que quando o jovem ele descobre realmente o seu talento, descobre realmente o que ele ama e ele faz aquilo com amor, com propósito, né? Aí que está o empreendedorismo também. E como você disse, o empreendedorismo não é só montar uma empresa. Nós temos os intraempreendedores, que são os colaboradores, que pensam em inovação, que pensam em resolver um problema dentro da empresa. Nós temos o empreendedor social, que muda realmente uma sociedade, pensando em um problema, em uma dor que tem na sociedade, e ele vem com essa ideia, com essa inovação também mudando uma sociedade. Nós temos vários tipos de empreendedores, né? Então eu acredito que assim, se esse jovem agora aprender sobre o empreendedorismo, se ele aprender sobre liderança, sobre inovação, sobre criatividade, sobre inteligência emocional, sobre ser uma pessoa persistente, otimista, né, de ter uma visão positiva de futuro e fazer realmente o que ama, né, eu acredito em um futuro melhor, eu acredito num país melhor, eu acredito que realmente as pessoas possam viver disso. E você realmente uma coisa bizarra, pegando do ponto que você falou, eu estava passando e alguns dias, essa semana, eu vi um outdoor, estava escrito assim, pós-graduação em empreendedorismo. Aí eu comecei a me colocar, minha mãe queria que eu fosse engenheiro, né? Eu nem penso em fazer faculdade. Daí comecei a me colocar na cabeça de uma pessoa que se formou como um administrador de empresas, se formou como um engenheiro, e daqui a pouco aparece o outdoor na frente dele, pós-graduação em empreendedorismo. Ou seja, foram 5 anos, aproximadamente 4.000 horas, o investimento se for R$500 por mês, vezes 5 anos vai dar provavelmente uns R$30.000 nesses 5 anos, para que depois ele ainda faça uma pós-graduação em empreendedorismo. Ou seja, onde vai chegar? Essa velocidade, enquanto a gente que empreende sabe que 5 anos é tempo demais, né? 5 anos atrás, como estava a Netflix, como estava a Amazon, um pouquinho mais, a Blockbuster dominava o mundo e hoje ela nem existe quase, né? A Kodak é um grande exemplo disso. Então, eu fico, de certa forma, irritado com essa percepção. É por isso que a gente tem que vir com força e mudar a cabeça das pessoas e mostrar que a criança já pode ser empreendedora, né? Que empreendedor nada mais é para mim do que um realizador. Então, a partir do momento que você foca em realizar, você já é um empreendedor. E você entende que isso é uma grande habilidade, tem que ser desenvolvida, realiza, até você construir o seu negócio, ou até mesmo você crescer dentro do negócio de uma outra pessoa. Que também hoje a gente considera isso sim empreender, mas empreender com cabeça de dono, mesmo não sendo o dono, né? E quem sabe um dia você pega a cadeira do dono, né? Porque se alguém fosse falar pra mim, Felipe, eu quero uma entrevista de emprego, vamos imaginar, a gente tá fazendo uma entrevista e eu tô entrevistando, sei lá, 10 pessoas. Se uma pessoa falasse, Felipe, eu quero pegar o seu lugar, eu quero te deixar de férias pra sempre, eu falo, cara, toma, vem aqui, eu quero que também te ajudar a realizar esse sonho. Mas eu penso que é isso, o empreendedor, ele não passa de um realizador com muito propósito. Bom, na minha opinião, a verdade é assim, foi um amigo do Sebrae que falou uma vez, ele falou assim, por que você é empresário? Ele estava dando uma palestra, né? E ele falou, por que você é empresário? Falou pro empresário lá na palestra. O empresário respondeu assim, porque eu gosto de comida, então eu tenho um restaurante. Tá, mas não é a resposta que eu quero. Você é um empresário para resolver um problema de alguém. Todo empresário tem uma empresa para resolver um problema de alguém, que é o que a gente chama no marketing, né, de dores. E eu acho que aí tá, na minha opinião, agora entrando na minha opinião, aí tá a definição de empreendedorismo, é resolver problemas de alguém. Então, às vezes o problema não é você não vai resolver aquele problema sendo um empresário. Você pode resolver de diversas formas, como você falou do empreendedorismo social, por exemplo, desenvolver projetos, desenvolver empresas, marcas que trabalham pelo prol da comunidade, né?
ou mesmo o intraempreendedorismo, como você citou, que as pessoas elas não entendem que se você é funcionário, você não precisa ficar preso na sua função. Você pode inovar, você pode ter ideias, você está ali para resolver um problema de alguém, né? E assim, com certeza, você vai conseguir, como você falou, realizar, né? E crescer, né? Então, assim, eu vejo a importância do empreendedorismo como realmente as pessoas entenderem como eu posso trazer isso para o meu dia a dia. Eu conheço crianças que às vezes elas são podadas em questão disso, que elas já nascem com aquela veia empreendedora e são podadas desde criança, quando na verdade elas tinham que ser incentivadas, né? Continue tendo ideias, continue querendo vender os seus desenhos para a mamãe, né? Aquela coisa. Então, eu acredito exatamente isso, que eu não vejo problema hoje de a pessoa fazer uma faculdade ou uma pós-graduação. Eu vejo o problema de a pessoa fazer a faculdade errada e a pós-graduação errada. Eu acredito que as pessoas realmente tenham que buscar o conhecimento, né? Mas eu vejo também muitas pessoas que têm um sonho hoje, mas elas têm medo. Então elas não vão buscar o conhecimento, elas não vão buscar habilidades e elas não começam. E o empreendedor, como o Felipe falou, o empreendedor é um cara realizador. Ele sai fazendo. Depois ele busca habilidade, depois ele busca conhecimento, depois ele busca tudo. Mas ele sonha, ele tem uma fé muito grande, ele tem uma visão positiva e ele sai fazendo. E aí depois ele vai consertando as coisas e tudo mais. Eu acredito muito nisso. Então as pessoas hoje, eu acredito que elas têm que começar a fazer, entrar em ação. Eu acho que uma marca muito forte do empreendedor é agir, é entrar em ação. Ele toma decisão e entra em ação. Toma decisão e entra em ação. E aí ele vai corrigindo as rotas, vai fazendo uma gestão de risco, porque todo empreendedor também tem um certo risco, né? Então eu acredito nisso. Então você que tem um sonho de ser empreendedor, você que tem um sonho de realizar algo, começa a fazer. Deixa o medo de lado. Eu vi nos processos seletivos startup com medo de falar da ideia. Falar, eu tenho uma ideia faz 10 anos. Nossa. 10 anos. Vai com medo mesmo. Então, 10 anos não falou pra ninguém. E você faz um contrato comigo de confidencialidade. Falei, cara, não dá. Porque eu acredito sinceramente que a ideia não é dele. A ideia, eu acredito numa ideia divina. Eu acredito numa ideia santa. E essa ideia divina, essa ideia santa, qualquer um pode conectar com ela. Eu posso pegar até mais pesado. Pode falar aí. Eu acredito que uma ideia não vale nada. Porque uma ideia é só uma ideia. Uma ideia. Quem executa e busca a realização dela, aí a realização da ideia tem valor. Porque a ideia, todo mundo tem ideia. Então todo mundo é multibiliardário, trilhardário na sua cabeça. Então cheio de ideia, todo mundo dentro da cabeça é o novo, o Da Vinci, enfim, vários outros artistas e inventores, mas cara, não vale se nada. Não colocar em prática, não vale nada, não tem valor nenhum, né? Eu também vejo algumas pessoas com medo de compartilhar, não, senão você vai roubar minha ideia. Isso. Ah, não, senão você vai roubar meu pensamento, você vai roubar a ideia do meu produto. Eu falo, cara, a ideia não é sua. E primeiro que isso vai contra a minha ideia de que sejamos abundantes. Sim. Se você não teve a coragem, talvez se você contar a sua ideia pra mim, talvez eu te encoraje a fazer. Ou talvez eu fale, vamos fazer junto, porque sua ideia é boa. Só que a mentalidade de escassez, eu acredito que vai um pouco longe da cabeça do empreendedor que realmente faz e conquista resultado. E essa ideia está aberta aí para todo mundo. Às vezes a pessoa conecta com essa ideia e a pessoa pega e vai lá e faz. E esse é o grande diferencial, ele é um realizador. E tem um monte de gente que pega essa ideia e não faz nada. E guarda essa ideia por 10 anos. E alguém vai fazer. Com a ideia, e alguém vai fazer. E alguém vai fazer. E hoje, numa cultura de compartilhamento, né, em que as pessoas são co-criadoras o tempo inteiro de tudo, a gente não pode pensar que a gente é dono de alguma coisa, né? Sim. A gente faz parte de um todo, a gente está contribuindo, né? Então, se a gente tem uma ideia, ou se a gente faz essa ideia acontecer, seja, né, ou se a gente apresenta a pessoa que vai fazer a ideia acontecer para quem teve a ideia, a gente está fazendo parte do todo, nada é nosso, né? E, Diogo, tira uma dúvida, né? Você falou até de fazer a escolha errada da faculdade, da pós-graduação, e você é Master Coach, né? O que você acha qual é o caminho para a pessoa fazer a escolha correta? Então, eu acredito que o jovem, ele tem que buscar o que realmente ele ama, que está de acordo com o talento dele, que está de acordo com a vocação dele, né? E ele buscando
buscando esse conhecimento e talvez até trabalhando cedo, né? Muitas pessoas são contra o trabalho, a pessoa começar a trabalhar cedo. Semana passada eu fiz uma entrevista com um grande empresário, empreendedor de Sorocaba, que ele falou, eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, como engraxate, depois fui borracheiro, hoje é um dos empresários, segundo maior empresário de celulose do Brasil. E ele não tem nem o primeiro grau. E ele chegou a repetir 4 vezes a 4ª série, né? Mas por quê? Porque ele amava o que ele fazia. E ele foi buscando conhecimento, foi buscando esse empreendedorismo. Então eu acho que esse jovem, eu vejo muitos jovens hoje, adultos já, morando com os pais. 30 anos morando com os pais e os pais sustentando. E esse jovem meio perdido. E eu vejo que os pais hoje um pouco têm uma certa responsabilidade nisso. Por quê? Os pais do dia de hoje, eles querem dar para os jovens o que eles não tiveram. E acaba passando a mão na cabeça. Se você for pegar a minha geração, que é de 77, os nossos pais começaram a trabalhar muito cedo. É isso, Zé? Começaram a trabalhar com 10, 12, 13 anos, né? E viraram grandes empresários, grandes empreendedores. A minha geração começou a trabalhar um pouco mais tarde, com 18, 19, 20 anos. Mas também viraram empreendedores, trilharam um caminho muito bacana. A geração de hoje... Não, eles estão trabalhando com 25, 30 anos e perdidos ainda. Não acharam ainda um caminho para fazer realmente o que ama. Então, buscar o que ama, buscar o que gosta, de acordo com o seu talento, de acordo com o seu dom, de acordo com os seus valores, com a sua vocação. Então, o caminho é a experiência, né? Adquirir experiência. Hoje a gente tem... o jovem aprendiz, né, que pode começar a trabalhar a partir de 14 anos. Eu sou totalmente a favor desse jovem começar a trabalhar cedo. No momento do programa eu não faço pergunta, eu dou tema sem auxílio do VAR e sem auxílio dos universitários, eles desenvolvem o trabalho deles aqui. Então, o Silvio Santos que ajuda os universitários, igual o futebol, precisa do VAR para decidir e tal. Então, eu trago um pessoal aqui que não precisa de VAR, de ajuda dos universitários, para desenvolver os temas que a gente solta, lembrando os bons tempos das professoras do meu tempo, que a gente no primeiro ano já sabia ler e escrever. No segundo ano já desenvolvia qualquer tipo de álgebra. No terceiro ano já conhecia o mundo, godo, visigodo e tal. No 4º ano era Deus. Já estava empregado em banco, aquela coisa toda, com um grupo de, e podia lecionar. 4º ano do grupo escolar. Se fosse normal, então, voava. Hoje é completamente diferente, porque a grande maioria não sabe ler, e eu sempre fiquei matutando com a minha cabeça aqui, com meus botões. Nós estamos perdendo muito tempo no banco de escola. O Brasil perde muito tempo no banco de escola. Eu me recordo que o Geisel, um dos grandes prefeitos da nossa cidade, um monumento político da nossa cidade, ele chegou para o Geisel, aproveitando o acesso que ele tinha. Presidente Geisel, eu preciso de uma faculdade de engenharia na minha cidade. Minha cidade está chegando, tem a Sorocabana, não sei o quê, tal. Não. Faculdade de engenharia, não. Eu dou uma faculdade técnica. E era a FATEC. Ah, não, eu quero engenharia. E a FATEC nasceu dentro da Faria Souza, uma escola técnica de nossa cidade, tipo Senai, qualquer coisa assim. Então, essa era a visão. Para não ter essa fila monstruosa na frente de qualquer supermercado, gente com qualificação de engenheiro, o diabo 4, aquela coisa toda, com pós-graduação nisso, naquilo, fala 55 idiomas, tal, aquela coisa toda, tudo com sotaque, mas não importa, tal, mas não sabe, não passa no primeiro teste, sabe fazer conta de cabeça? Não sei. Então a pergunta é, para vocês que são jovens, nós estamos perdendo tempo no banco de escola, lutando para creche, não sei o quê, tá, aquela coisa toda, que a criança comece a ler e escrever na creche e tal. O que é perder tempo na escola? Quer dizer, se o cara que quer ser médico, já vai direto para medicina, sabe ler e escrever, sabe? O que é médico? Vai lá, vai no pronto-socorro lá ver como é que é o tamanho do nabo. Como é que é o negócio? Vamos lá. Então, na Alemanha é exatamente assim. Lá tem muita escola técnica na Alemanha, né? As pessoas saem realmente com a prática. Eu acho que no Brasil está faltando muito isso. No Brasil a gente tem muitas faculdades e fica, acredito que perdendo tempo mesmo no banco de escola. E eu acho que esses jovens têm que buscar a experiência, até para descobrir se é esse caminho, descobrir se eles realmente gostam daquilo.
começar a trabalhar cedo mesmo, começar a ter experiência, né? E depois tomar uma decisão, porque ele toma uma decisão muito cedo também. Com 18 anos, 19 anos, ele tem que tomar a decisão da vida dele. O que eu vou ser no resto da minha vida? Mas ele não teve experiência nenhuma, não teve base nenhuma antes. Então, se ele começar a trabalhar cedo, se ele entrar numa escola técnica, como você disse, né, no primeiro, segundo, terceiro colegial, ele já tivesse matérias que ele vai escolher para ele decidir depois fazer uma faculdade, eu acho que esse é o caminho. Até hoje eu não sei por que eu aprendi godos, visigodos, assírios e caldeus invadiram aquela coisa toda, está tudo na Bíblia e tudo isso, mas em todo caso. Então, eu queria saber como a gente perde tempo, né, na escola. Quer dizer, eu quero ser locutor esportivo. Então você vai estudar latim e português e só. Porque se você souber latim, você sabe português. E sabendo português, você pode ser o melhor locutor do mundo, porque a grande maioria não sabe a língua pátria, né? Então é isso. Quer dizer, o meu professor de latim que disse, você quer ser speaker? Eu quero. Então, estude latim que você vai aprender português perfeitamente bem, o que você vai precisar. Tal. Aí aprende godo, visigodo, aquela coisa. Se bem que hoje eu uso isso, estava lá, olha o tempo dos visigodos. Os caras falam, mas o que é isso? Não sei, eu aprendi. Meu professor não sabe o que é isso. Então é isso, o brasileiro perde muito tempo em fila de emprego, né? E perde muito tempo na escola também. E hoje, com o mundo da internet, hoje você consegue qualquer coisa dentro da internet. Então, se a pessoa quer, eu quero aprender uma profissão, tem na internet. Eu quero aprender sobre essa habilidade e competência, tem na internet. Então, hoje a pessoa ela tem essa escolha, até de falar, de escolher realmente o que ela gosta, o que ela quer para a vida dela. Eu acho que até o problema não é nem o tempo que a gente fica na escola, mas a qualidade desse tempo, né? Não sei vocês, mas no meu tempo de escola, eu aprendi muita coisa que eu não uso pra nada. Eu achei que você, de repente, estava passeando e bateu o olho numa formação triangular e falou, putz, que vontade de medir esse triângulo. Vou usar a trigonometria. Deixa eu ver quanto que é esse ângulo aqui. Pelo menos eu nunca tive essa vontade, então eu não sei vocês. A gente não tem um direcionamento prático na escola. Então, por exemplo, todo mundo sai da escola sem entender nada de matemática financeira. A gente aprende um monte de coisa de matemática, mas nada que seja prático na nossa vida. Eu aprendi bastante, errando depois. Exatamente. Quando fez falta. Na prática, né? Mas que é mais complicado ainda. Também, por exemplo, ainda falando sobre coisas que a gente poderia aprender na escola, eu acho que a gente devia aprender na base sobre nutrição. Ao invés de aprender lá os carbonos, a gente aprendeu um pouco a parte química da nutrição, porque isso é saúde, né? Quer ver outra coisa? Inteligência emocional. Nossa. Direitos, pelo menos os direitos, o básico, né? De direitos, matemática financeira, você realmente descobrir o seu potencial interno, você vê que as pessoas não são exatamente iguais, que cada um tem a sua vocação, cada um tem um disque da vida, não, Diogo? Se cada criança na primeira série fosse feito anualmente um teste de DISC numa criança para ela ter autoconhecimento de personalidade, da personalidade dela e desenvolver isso de acordo com suas qualidades, porque a gente tenta ficar colocando, você tem que ter a média. Então, cara, o que você é ruim vai ter que chegar aqui no 7, o que você é bom pode baixar para 7 também, não precisa ser 10 não, né? Porque a escola ela acaba crucificando o erro, quando na verdade a gente mais aprende pelo erro. Quer ver uma coisa? Vocês estavam falando dos pais e como era, etc. Eu cresci, e eu não tenho que reclamar dos meus pais, não. Eu cresci tendo quase tudo que eu pedia pra eles. Só que o melhor presente que eles me deram foi quando eu estava completando 18 anos e eles faliram. E aí o Felipe, que achou que ia ganhar carro, casa e tudo, o Felipe teve que começar a trabalhar. Só que foi numa transição onde meu pai era empregado e estava fazendo uma transição para ser empreendedor. E deu tudo errado. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça. E se tivesse dado certo? E se tivesse dado certo, eu acabei virando porteiro. Até estou escrevendo um livro sobre isso hoje. Mas eu comecei a ver, caramba, e se tivesse dado certo? Minha cabeça começou a pensar, caramba, eu preciso... Porque tinha tudo que podia ter, quase tudo. Mas de repente não tinha nada. E estava numa situação complexa, eu não comecei do zero. Aos 19 anos eu já tinha uma dívida de 40 mil reais. Né? Então a gente tem que começar a ralar. E aí a gente começa a descobrir que o jogo é diferente na prática do que a gente aprende na teoria. Né?
E quanto mais cedo, quanto mais pessoas estiverem jogando esse jogo, eu acredito que quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. É por isso que a gente está toda hora buscando estar com empreendedores. E ao mesmo tempo, tem pessoas que também têm aquela mentalidade onde sucesso incomoda, que elas vão se afastando da gente. E a gente vai atraindo sucesso, e mais sucesso, mais sucesso. Não é só simplesmente a lei da atração, mas por convivência mesmo, a gente está... O ser humano é muito assim, tribal, né? É muito de comunidade, então a gente tá aqui, pronto. Discussão sobre empreendedorismo. Se fosse sobre o futebol de domingo, de quarta, eu não sei nem quem jogou, quem ganhou, quanto foi. Mas eu tô aqui, né? Mas é uma questão muito pessoal de você começar a abrir a visão, a sua percepção e começar a dar passos e passos e passos para construir sucesso, porque afinal a gente constrói sucesso, né? Teve a Mega Sena recentemente, né? Eu tava lendo, foram mais de 120 milhões de apostas. Eu falei, caramba, 120 milhões de apostas. Mas parece que a Saraiva tá quebrando, a Livraria Cultura tá quebrando. Então tem 120 milhões de apostas. Vamos supor que fosse 120 milhões de pessoas, mas não foi. Eu sei que tem pessoas que fazem muitas apostas. Elas estariam, se elas tivessem comprado um livro sobre inteligência emocional, sobre inteligência financeira, sobre qualquer outra dessas coisas, elas teriam uma chance muito maior de conquistar uma riqueza do que jogando na Mega Sena. Porque eu li, se não me engano, estatisticamente falando, você tem a chance de 40 vezes maior a sua chance de cair um raio na sua cabeça do que você ganhar na Mega Sena. Desculpa, eu não quero 40 raios na minha cabeça, eu quero construir sucesso. Então, por isso que a gente está aqui falando sobre isso. É por isso que vai acontecer o congresso de empreendedorismo. É por isso que uma coisa básica para você se tornar um empreendedor é você entender que você constrói sucesso e você entender que se você anda com pessoas que já têm isso, você basicamente é a média das pessoas com quem você mais anda. Eu acredito nisso, né? Então, não tem como, gente. A gente não pode dizer em quanto tempo, né? Mas a gente pode afirmar que se ficar ali construindo tijolo por tijolo, tijolo por tijolo, uma hora, se você não chegar onde você quer, você vai chegar num lugar satisfatório e muito acima da média do brasileiro. Porque você está realizando. Sabe o que é legal? Que para você chegar nesse objetivo que você falou, existem ferramentas, técnicas. Tem. Então, você buscar aí, tem um... Não precisa nem ler, hein? Não precisa nem ler, vai no YouTube. Tem um mundo de informações. Vai lá estudar marketing pessoal. Vai lá entender como se portar. Vai lá estudar sobre networking. Vai lá, né, procurar saber sobre inteligência emocional. Empreendedorismo, vai no congresso, né? Então, é assim... Tá aí, são ferramentas que realmente funcionam para você chegar onde você quer. Sobre leitura Cai mesmo. do céu. Eu não tenho o hábito de leitura ainda. Estou lutando para desenvolvê-lo, mas se nos últimos anos da minha vida eu li um livro por ano, foi muito. Mas, em contrapartida, hoje não existe só os livros, né? Não é a única forma de você consumir conteúdo de valor. Hoje você consegue facilmente encontrar uma entrevista no YouTube com um Flávio Augusto da vida que é bilionário. E entender qual é o padrão de pensamento que fez esse cara chegar onde ele chegou. Porque se você ficar achando que é sorte, você ainda tá com a visão errada e provavelmente você não vai chegar em lugar nenhum. Vai lá jogar na Mega Sena que você vai cair 40 raios na sua cabeça antes, mas você tem alguma chance de ganhar. Né? Mas é muito de você consumir conteúdo, você se colocar, tornar o sucesso inevitável. Tornar o sucesso inevitável, você se colocar no caminho do sucesso, falar, é lá que eu tenho que chegar, eu tenho que consumir. Se você está consumindo muita novela, talvez nem tanto, a geração hoje não consome tanto, mas vai, Netflix, pronto. Se você está só consumindo Netflix, fica maratonando as séries, gasta 4 horas na Netflix por entretenimento, mas você não passa 30 minutos consumindo um conteúdo que vai te enriquecer de verdade e não só te entreter, já está errado. Já está errado. Tem que ter sacrifício para você chegar onde você quer e ser abundante. O Felipe, fala um pouco sobre propósito, né? Eu sei que você leva essa mesma bandeira que eu levo do empreendedorismo com propósito. O que é o empreendedorismo com propósito para você? Tá, eu tenho o meu método que eu desenvolvi, o meu mapa de enxergar isso, tá? Porque a gente empreende primeiro por necessidade. Eu acredito sim, das pessoas que eu conheci e que começaram cedo, foi por necessidade. Ninguém sai de casa assim, às vezes um gerente do banco bem pago pega e fala assim, meu salário tá pouco, eu vou começar a empreender por propósito. Claro que não, o cara vai fazer uma transição de carreira porque ele já tá estressado, ele tá
tendo quase um AVC, né? Mas claro que depois que você começa a empreender e ver que é possível seguir esse caminho como um empreendedor, você começar a atuar, você começa a ver que você causa um impacto na vida das pessoas. E um impacto considerável. E aí você começa a ver que suas ações, elas têm... elas causam esses impactos na vida das pessoas. Então, o melhor caminho de empreender, você começa a abrir os olhos para fazer isso com propósito, né? E a forma como eu vejo esse propósito é o seguinte, até o nome da minha empresa, da minha equipe, do método que eu uso. É o método de Ark-Gai, onde eu juntei Ark, de arca, certo? Biblicamente falando, salvou a humanidade, eu acredito nisso. Levou as pessoas, carregou um conteúdo de altíssimo valor, todos os humanos e as espécies de animais, levou a pessoa de um ponto A ao ponto B, arca. E do outro lado a gente tem Ikigai, que é um conceito filosófico japonês, que é a interseção, basicamente a soma de você viver fazendo aquilo que você ama, aquilo que o mundo precisa, aquilo que você faz bem, aquilo que você pode ser remunerado ao ponto de sustentar a sua ambição. Então eu juntei esses dois conceitos de Ark mais Ikigai e falei, caramba, esse é o meu mapa de construir negócios em cima de um propósito muito forte. Ark-Gai, construir legado, conteúdo, levar as pessoas de um ponto A a um ponto B, salvar a humanidade e, claro, fazer isso conforme o meu próprio Ikigai, que é fazer o que ama, o que o mundo precisa, aquilo que você pode ser bem pago para fazer, aquilo que você é bom, né? Então, respondendo a sua pergunta, é uma loucura minha, mas eu desenvolvi meu próprio método nessa minha jornada aí, para poder sempre estar batendo o olho e vendo se eu tô cada vez mais dentro do meu propósito ou se as coisas estão afastando do propósito. Porque uma outra coisa que acontece quando a gente é empreendedor demais é que a gente até ouvi uma frase assim, depois que o gênio sai da lâmpada, ele não volta mais para dentro dela. A gente começa a ver oportunidade em tudo. A gente começa a querer empreender com tudo. A gente conhece um amigo que tem uma ideia legal, fala, nossa, cara, vamos fazer. Você conhece um outro, vem fazer uma reunião, vamos fazer. Só que daí, se você não tiver o propósito, você vai ficar rodando e também vai perder tempo. Então, é o meu método, o Ark-Gai, é a forma como eu visualizo para ver se eu realmente ainda estou dentro do meu propósito e me aprofundando mais e mais nesse meu propósito. E você, Amanda, o que você pensa sobre o empreendedorismo com propósito? Como você empreende? Como você pensa sobre isso? Legal. Eu não tenho uma metodologia própria, né? Mas a minha sócia, ela é coach também. E logo quando ela fez o curso há alguns anos, eu fiz o processo de coaching com ela. Inclusive, eu recomendo para todas as pessoas do mundo que façam um processo de coaching. Eu também. É incrível. Você é autoconhecimento, né? Autoconhecimento sempre é incrível, de todas as formas, né? E ali eu já sabia o que eu gostava, eu já sabia o que eu era boa em fazer, né? A gente já conhece um pouco de si, mas ali eu tive a certeza exatamente de qual que era o meu propósito. E ali eu comecei a me desenvolver para esse propósito, né? É uma metodologia muito mais fácil, né? Porque os outros ajudam a gente, tem o coaching para isso. Mas eu também, de tempos em tempos, eu vou analisando se eu estou nesse caminho. Eu não faço isso com pouca frequência, não. Pelo menos mensalmente eu vou vendo, porque a minha vida, pelo menos como consultora, ela é muito dinâmica. Então, cada dia é um cliente novo, um projeto novo, um trabalho novo, uma cidade nova, e às vezes a gente acaba se desviando, né? Vai ali, faz um trabalho, mas não é isso que vai me fazer chegar no meu objetivo. Então, eu vou sempre me ponderando para sempre voltar para o caminho. Ô Zé, você estava falando para mim que você é radialista há 47 anos, né? 57. 57 anos? 57 anos. E inaugurei em Sorocaba 3 rádios, comandei várias emissoras e tal. E eu sempre via no Luquinho, que nem o Lima ali, por exemplo, você vai ser meu repórter. Eu sempre... Porque a grande, imensa maioria sai da faculdade e não sabe ligar o microfone, repórter. Não sabe ligar o microfone. Então a gente vai... A Viviane hoje é assessora de um político, ela veio pedir emprego para mim lá na rádio. Tudo bem. Lê esses 3, eu dava um português, uma matéria nacional, uma local e uma internacional. Lê essas 3. E rolou tudo, tal, aquela coisa toda, tal. Aí ela saiu do estúdio, mas ficou falou um palavrão, ficou uma porcaria, está contratada. Mas como? Eu errei tudo. Porque normalmente, recém-formada,
isso é fácil, quer dizer, você acha que eu vou ler esse negócio aqui e tal? Você demonstrou que você tem a sua humildade, que você errou tudo. Não servia nem para servir café. Mas como você não mentiu, você não quis enrolar, falando, eu sou maior, você tem o diploma, tal, aquela coisa, deixa eu ler de novo. Não, você está empregado. E o primeiro teste foi no dia seguinte, o governador do estado veio aqui, falei, vamos comigo lá fazer uma matéria com o governador do estado. Tal, governador, entrevista o governador. Como assim? Como assim? O senhor é jornalista? O difícil é a primeira pergunta. Faça a primeira pergunta e depois desenvolve. Nem que pergunta, a esposa está bem? Ele respondeu, você... E hoje está aí, profissional, tal, aquela coisa. É assim, né? Essas pessoas louquinhas assim, dão sempre... Não confundir camelô com mascate, né? Porque o mascate foi o verdadeiro empreendedor. Ele saía de São Paulo vendendo Casimiro, tocava fogo, tal, não pegava fogo, mas também tinha uma coisa. A pessoa comprava, no mês que vem eu passo a receber, hoje eu não tenho, no outro mês eu passo. Quer dizer, ele enganou 3 vezes, mas ele foi enganado 5, tal, aquela coisa toda, e fica por isso mesmo. Tal. Agora o mascate, ele vende veludo por algodão. Fácil. Então... E analisando isso que vocês estão falando, eu conversei, o Arthur Fonseca um dia, Fonseca Filho, inaugurou no seu portal de educação, que é uma escola poderosa aqui de nossa cidade e tal, e ele falou, Zé, vou inaugurar uma escola para lecionar para professor. Como assim? Para ensinar professor a lecionar, dentro da minha escola, no Irapuru. Eu quero que você esteja lá, tá? Vou trazer uma palestrante, tipo Diogo, tipo Lima, tipo Amanda, tal, que sabe tudo, especialista. Verdade, você vai... Então, quer dizer que os professores não sabem? Não, pode saber, mas não é o que eu quero que saibam. Eu quero qualificar o professor. Eu vou pagar e ele vai ter que aprender a lecionar, porque lecionar não é tirar a escola normal, já sou professor, vou lecionar, tal, não. Primeiro a vocação e depois o ensinamento. E eu vou dar ensinamento para o professor. E trouxe gente especializada. É isso. Isso é empreendedor. Isso é cabeça. Quer dizer, pôr na cabeça, você sabe muito, mas não é o suficiente que eu quero. É com vocês, né? Vocês poderiam já estar tranquilo, empregado aí, não quero nem saber, arrumem assessoria na prefeitura e tal, 12 mil por mês como voluntário, aquela coisa toda, e está resolvido, né? Não, vocês estão fuçando aí e tal, e mostrando o Brasil que tem que ser. O Brasil dos qualificados. E vocês são qualificados para desempenhar qualquer função. Se for no mercado municipal, vocês vão vender muito. Se você for no Carrefour, vocês vão vender muito. Se vocês abrirem uma banquinha, eles vão vender muito. Frango assado em São Roque, vocês vão vender. Quer dizer, o que vocês investirem, empreenderem, vocês vão fazer muito, porque vocês fazem com qualidade, vocês conhecem e tal. É isso que o Brasil precisa, pessoas que empreendam, criam suas coisas porque o Brasil vive disso, né? O Brasil vive em função única, exclusivamente do povo, porque o Brasil só existe por causa do povo, né? Então, por enquanto, hoje só uma pessoa é mais conhecida que o Brasil, Pelé. É isso. Então, eu fico feliz quando eu vejo a juventude nesse lado, né? Falando assim com cátedra, sem ter feito faculdade de filosofia, né? Com cátedra, um bispo da comunicação profissional. Legal. Eu entrevistei o Arthur Sarai, o Arthur Filho, semana retrasada, e eu acredito assim numa escola, Felipe, numa escola onde que as crianças realmente vão aprender sobre liderança, sobre vendas, sobre empreendedorismo, sobre inteligência emocional. Falando nisso, um sobrinho meu me disse que ele tem aula de inteligência emocional, se não me engano, numa escola em Tatuí. Na hora que eu ouvi isso, eu falei, caramba, algumas coisas estão mudando, a gente não está percebendo, mas é bom que a gente saiba disso, né? Porque realmente, hoje, em breve terei filhos e eu não tenho... Cara, por exemplo, eu tenho um primo e tenho meu irmão que nem terminaram o 2º grau. Eu terminei. Eu não quis ir para o 3º, né? Para a faculdade, para o ensino acadêmico. Mas... Cara, a hora que eu paro pra ver assim, a forma como eles vivem, tanto que a gente lida bem, ambos empreendedores, eu falo, ainda não tá mostrando que fez falta aquilo pra eles. Isso dói, porque querendo ou não, dói em mim que eu passei 9 anos, na minha época era 8, agora são 9 anos, 8, depois mais 3 no colegial, e você começa, cara, pensando assim,
poxa, mas se eu tivesse já desde os meus 14 agindo e atuando em algo que fosse formar com eficácia o Felipe, que é o Felipe que atua hoje, o Felipe empreendedor, o Felipe que atua em diversos nichos, ou o Felipe mesmo como um líder, né? Porque eu acredito que todo empreendedor ele acaba se tornando um líder em algum momento, pelo menos líder de si mesmo, que o empreendedor tem que acordar vendendo o grande sonho da vida dele para ele toda manhã, então ele tem que se autoliderar. Eu acredito que a gente tem que estar buscando mais, e voltando naquele assunto da escola, é tempo que a gente passa ali, né? Infelizmente, muitos pais vão sofrer com isso, porque esses pais, muitos deles, eles estão mais preocupados com a escola ser um lugar legal e seguro para que o filho fique enquanto ele trabalha. No empreendedorismo a gente fala muito sobre mentalidade, sobre mindset, de mudar. Qual foi a virada de vocês, assim, que mudou realmente a mentalidade, mudou o mindset, falou, poxa, eu tenho capacidade, eu consigo, eu tenho uma autoestima forte, eu vou lá para cima e vou ser um realizador e vou fazer acontecer. Quando foi que teve essa virada aí? Cara, até emocionante, mas eu só vou contar no Congresso de Empreendedorismo. Guardando segredo pra gente. O tempo aqui é curto, lá a gente acaba contando, então eu vou passar a bola. Mas você falou da diversidade, né? Você teve uma diversidade forte ali com os seus pais, né? Que você achou que você ia ter tudo. Sim. E essa diversidade ajudou um pouco a Sim, mudar foi o essa melhor mentalidade. presente que eu ganhei. Foi o melhor presente que eu ganhei. Você só agradece hoje, né? Na época. Não, na época eu já tinha essa clareza. Então, eu sempre fui assim... Tinha esse feeling, cara, isso aqui é passageiro. Só tem 2 dias que a gente não pode fazer nada. O ontem e o amanhã. Então, se a gente faz o hoje, e amanhã, quando for hoje, você faz de novo, é natural que você vai sair dali. Então, eu confesso que eu nunca tive esse problema de condenar as pessoas, até quando algumas pessoas fazem ações maléficas para, às vezes, por inveja ou por maldade mesmo, eu acabo pegando aquilo como um grande presente que a vida dá para a gente poder aprender com aquilo, porque a gente tem que estar crescendo. Perfeito. É bom conversar com a juventude, porque a juventude é isso, né? E o meu chefe, o meu patrão da Rádio Ipanema é jovem, então, ele que é o dono do Colégio Cira, eu sempre converso com ele sobre isso. Por isso que é uma escola também de estofo, de alto coturno, como temos várias escolas aqui em Sorocaba. O Francisco é uma inteligência brutal, né? Espantosa tal. Eu dei que ele trabalhava na minha equipe, que era na rádio dele, eu mandei ele embora. Falei, vai embora, você não está dando exemplo. Aí ele voltou, tá? Hoje é um fenômeno. Francisco é uma. E aí? Eu tenho 3 minutos, 1 minuto para a palavra final do Lima, 1 minuto para a palavra final da Amanda e 1 minuto e meio para a palavra do nosso Diogo, que vai falar do Congresso. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite e obrigado vocês pelo tempo que vocês estão investindo no conhecimento de vocês. E se tem alguma coisa que vocês devem levar desse bate-papo aqui, é o fato de que você precisa ser abundante dentro de si e ser tão grande bastante para que esparrame nas pessoas que estão com você, nas pessoas que você ama, nas pessoas ao seu redor e naquelas pessoas que você ainda nem conhece, porque a gente acaba tendo clientes, a gente acaba, quando está aqui, quantas pessoas que a gente nem conhece que a gente está impactando agora, certo? Então, eu acredito que isso é empreender, isso é realizar e faça, claro, com um propósito. Se você quiser me acompanhando mais de perto, me segue lá no Instagram, Felipe T. Lima, FI. E eu acredito que é isso. Obrigado pelo convite e vamos ser abundantes. Bom, queria agradecer a todos vocês que estão aqui assistindo, né? Espero ter contribuído um pouquinho para plantar uma sementinha, né, do empreendedorismo na cabeça de quem está assistindo aqui hoje. Convido também a conhecerem o meu projeto para mulheres. Agora o assunto é só com as mulheres, tá? Para mulheres empreendedoras, o Ela Empreendedora, a gente está no Instagram, @elaempreendedora. Em breve a gente vai fazer mais encontros, né? Vão ter mais temáticas aí para a gente trabalhar. Agora estamos em momentos de férias, uma pequena pausa para projetos, outros tipos de projetos, né? Mas conheçam lá, dê uma entrada. A gente não falou disso hoje, mas entrem lá no Instagram, deem uma olhadinha que tem muita novidade vindo. Obrigada, Diogo. Obrigada, Felipe. Foi muito legal conhecer vocês. Tá? Espero que a gente se encontre mais por aí. Sábado estarei no seu evento, com toda certeza. Quero ver a sua palestra. Quero saber qual foi essa virada. Estou curiosa. E obrigada, José, pelo convite novamente. Obrigado, ouvintes. Obrigado, Zé. Obrigado, Amanda, Felipe.
Obrigado a todos. Eu quero fortalecer aqui para vocês participarem desse segundo Congresso de Empreendedorismo, porque o Instituto do Conhecimento nasceu para democratizar o conhecimento. Então é muito acessível o valor. Se vocês querem mais informação, entra no site institutodoconhecimento.com.br. Teremos lá 14 palestrantes com temas relevantes e teremos também os investidores, tá? Então te espero lá no dia 25 de maio, agora nesse sábado, lá no Hotel Golden Park. Um grande abraço.